Olá, gente, tudo bom com vocês? Muito bom poder estar aqui, muito bom poder participar mais uma vez com vocês. Depois de algum tempo, né, para quem já está aí com a gente desde quando a gente estava se reunindo pessoalmente, eu pude pregar no final do ano passado e agora mais uma vez o Pedro me deu essa missão de trazer essa reflexão de hoje, a mensagem de hoje. E eu quero agradecer muito primeiramente a você que está assistindo a gente, que está nos acompanhando. Olha, seja muito bem-vindo, se sinta em casa aqui. A gente quer aqui falar sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. E eu quero te convidar nesse momento para você separar aí agora, parar agora um pouquinho, para você prestar atenção aqui no que Jesus quer falar com você, porque Jesus tem uma palavra para falar com você essa noite. A Bíblia está aberta e nós estamos compartilhando o Evangelho com você. Então, nesse momento, se concentre aqui, já prepare a sua água, seu café, enfim, seja o que for que você tiver, mas pare agora esse momento, deixe esse momento agora especial para ouvir o que Jesus tem a falar com você. Então, agora quero te pedir para você fechar os seus olhos, para você orar comigo nesse momento e pedir que Jesus direcione essa palavra ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora por cada pessoa que está nos assistindo, Pai, cada família que está nos acompanhando, seja onde estiver, Pai, seja na casa que estiver, se está acompanhando a televisão, do celular, enfim, Pai. Nós sabemos que a sua palavra não tem barreiras, que a sua palavra, Pai, pode alcançar qualquer pessoa, está alcançando, Pai, todas as pessoas nesse momento. Nós te pedimos especialmente pelos que estão nos assistindo agora, Pai, que a sua presença, o seu Espírito Santo, Pai, esteja comunicando de forma direta, Pai, a sua mensagem, a sua palavra, o seu Evangelho, Pai. Que hoje aqui, Pai, assim como o Senhor falou no meu coração, que o Senhor fale também ao coração de quem está ouvindo aqui agora, Pai. Em nome de Jesus, seja quem for, seja onde estiver, que o seu Espírito Santo fale diretamente aos nossos corações de forma sobrenatural. Te oramos assim em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Gente, e assim, fazendo uma revisão, voltando um pouquinho, esse mês a gente teve uma série muito legal, muito massa, que falou demais comigo, falou demais ao meu coração, que a gente falou sobre a igreja, a nova igreja que tem surgido desse momento. Aliás, o que a gente tem pensado sobre igreja, né? A nossa igreja tem uma visão centrada no Evangelho de Deus, no Evangelho do Reino de Deus. E esse último mês foi super interessante para a gente conseguir entender o que nós temos visto, como a igreja tem atuado, de que forma ela tem atuado. E a gente refletindo sobre isso, sobre a atuação da igreja, a gente começou a perceber algumas coisas, de que a igreja, ela atua e ela trabalha de uma maneira diferente que as pessoas em comum trabalham. Então, a igreja, ela sempre vai olhar para o indivíduo, para as pessoas agirem e terem suas vidas contra a cultura, contra aquilo que a maioria das pessoas faz, contra aquilo que nós naturalmente fazemos. Então, quando a gente vê lá a igreja de Atos ela age ao contrário do que o ser humano quer agir naturalmente. Então, ao invés dessa igreja ser egoísta, reter as coisas para si, não repartir, a igreja de Cristo, a igreja que prega o Evangelho, que vive o Evangelho de Cristo, ela partilha, ela compartilha, ela vive em comunhão, ela não quer viver para si, individualizada, mas ela quer viver partilhando, ela quer viver em comunidade, ela quer viver ali compartilhando a vida, as suas coisas, com a sua comunidade, com a sua igreja. E isso é totalmente inverso para a nossa cultura, isso é totalmente inverso para a nossa realidade, sempre foi inverso para a realidade da cultura, do ser humano. E pensando um pouquinho sobre isso, nos últimos dias, na verdade nos últimos meses, eu tenho observado muito uma questão que tem se levantado, e quando na verdade eu parei para refletir sobre isso, eu reparei que não é de hoje que isso acontece, mas é desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe, que é a cultura da culpa. Sim, é o fato da culpa fazer parte do nosso convívio, é o fato de nós sempre querermos colocar no outro a culpa de tudo. Isso é a cultura da culpa, quando o ser humano quer jogar para o outro aquilo que muitas vezes é sua responsabilidade. E aí, acompanhando um pouquinho do que a nossa cultura tem falado sobre isso, recentemente, um dos exemplos mais fáceis aqui, que talvez a maioria de vocês já tenha acompanhado pelas redes sociais, é o que tem chamado, o que as pessoas chamam de cancelamento virtual ou linchamento virtual. Né? Quando alguém, uma pessoa muito influente, um famoso ou um digital influencer, enfim, uma pessoa que é muito influente nas redes sociais, nas mídias sociais,
Se a pessoa às vezes fala alguma coisa fora do comum, que às vezes soa preconceituoso, que às vezes soa um pouco errado, às vezes as pessoas até interpretam de maneira errada, alguma atitude que ela faz, imediatamente as pessoas se levantam, vão até a página daquela pessoa, denunciam aquele perfil e aquele perfil simplesmente é cancelado, é deletado das redes sociais. E esse linchamento virtual vem todo com o conceito de realmente cancelar, de tirar do convívio das mídias sociais aquela pessoa, porque ela cometeu um erro que para as pessoas é imperdoável. Ela tem que ser cancelada, ela tem que ser apagada. Uma outra realidade que fala muito, que traduz muito sobre essa cultura da culpa, essa cultura de culpar o outro, são as polarizações políticas. E eu acho que aqui eu não preciso de me detalhar muito, de me estender muito, porque é fato que nos últimos anos, principalmente aqui no nosso país, famílias pararam de se comunicar, de se falar, amigos deixaram de ter contato um com o outro, simplesmente por causa de posicionamentos políticos, simplesmente por causa de discordar de posicionamentos políticos um do outro. Pessoas que levaram isso para um lado tão pessoal que se afastaram. Pai deixou de falar com o filho deixou de falar com o pai, esposa com o esposo, enfim, a família toda foi afetada com isso. E porque eu penso diferente, porque eu me posiciono politicamente diferente, automaticamente eu tenho repulsa por aquela pessoa. E aí a cultura da culpa entra quando eu falo, não, a culpa de tudo está errado, a culpa de tudo está dando errado é por causa de você, é por causa desse posicionamento, é por causa desse pensamento. E a gente vê que isso é tão encharcado dessa cultura da culpa. Enfim, eu podia dar vários outros exemplos, mas o fato é que a culpa está em todo lugar, em todos os ambientes, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, enfim, a culpa está presente. Posso citar aqui quando eu era criança mesmo, eu e meu irmão ali, de vez em quando a gente discutia, quem nunca passou por isso? De vez em quando a gente pegava uma discussão que alguém fazia alguma coisa, ou eu fazia alguma coisa dava errado, e aí a minha mãe perguntava quem tinha feito, e aí começava, né? Não, foi ele que começou, não, foi ele, foi ele. E aí a gente ficava nessa discussão eterna, né? Só quando minha mãe pedia pra gente parar, que a gente parava. Então a gente percebe que a culpa, essa vontade que a gente tem de querer culpar o outro, de querer apontar o outro, é algo natural do ser humano. O ser humano naturalmente ele quer colocar no outro a culpa de tudo estar dando errado. Mas sim, eu estou falando de tudo isso, de todos esses exemplos, do que é a cultura da culpa, de como que a cultura da culpa é ruim para o ser humano, mas será que o Evangelho tem uma resposta para isso? Será que o Evangelho de Jesus tem uma resposta para essa cultura da culpa, para todo esse caos da sociedade, da natureza humana, que insiste em colocar tudo no outro, aquilo que às vezes pode ser nossa culpa? Quero te convidar então para abrir aí a sua Bíblia, o seu celular, enfim, onde estiver, ou até mesmo se você não tiver, você pode acompanhar comigo aqui a leitura de Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 53, eu vou ler dos versículos 5 até o versículo 11. E aqui diz bem assim: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir, tudo que resultar de sua angústia ficará satisfeito. Por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois ele levará sobre si os pecados deles. Aleluia.
Sim, Rendo, mas o que esse texto tem a ver com a nossa realidade? Primeiro aqui eu quero destacar o versículo 6, onde ele fala: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Ele está falando nada mais, nada menos do que quando Deus criou a terra, Ele fez tudo de maneira perfeita. Fez tudo de maneira perfeita, muito bem colocado no seu lugar, inclusive o homem. Mas Ele deu uma escolha para o homem. E o homem não podia comer um determinado fruto, porque se ele comesse esse determinado fruto, ele certamente morreria. Então, quando o homem enfim cai, desobedece a Deus, escolhe comer esse fruto, que não era para ser comido, Deus começa a procurar o homem ali no jardim, o homem e a mulher, e o homem e a mulher estão escondidos, eles estão envergonhados. Quando Deus enfim encontra o homem e a mulher ali envergonhados, escondidos, Deus pergunta: por que vocês estão se escondendo? Por acaso vocês comeram do fruto que eu disse que não era para vocês comerem? E aí, meu irmão, começa ali todo o jogo da culpa. A cultura da culpa nasce exatamente nesse momento, quando Adão responde: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu e eu comi. Adão já começa culpando a Deus, porque Deus deu a mulher para ele e foi essa mulher que fez ele errar. Eva, por sua vez, responde: foi a serpente que me enganou. Aqui a gente já identifica onde nasce essa tal cultura da culpa. Onde nasce esse desejo que a gente tem, o desejo que o ser humano tem de nunca assumir a culpa, sempre jogar para o outro. Isso acontece, sabe por quê? Porque o pecado passou a fazer parte do nosso DNA. O pecado, nesse momento, passou a fazer parte da natureza humana. A partir desse primeiro casal, todos os seres humanos foram infectados com esse mal, com esse pecado. O pecado do egoísmo, o pecado de se idolatrar, de se desviar dos caminhos de Deus, de não ter a capacidade de pensar no outro, mas quando eu penso no outro é somente para culpá-lo, somente para apontar o dedo, somente para jogar a culpa para ele, porque eu não fiz nada de errado. Todos se desviaram, todos, sem exceção nenhuma, todos se desviaram do padrão de Deus, todos saíram dessa presença de Deus, todos foram colocados longe dessa presença, porque as pessoas simplesmente foram lançadas sobre o seu pecado e elas estão presas. Nós naturalmente estamos presos nesse pecado, nessa vida miserável, essa vida onde a gente só quer saber de si, se importar consigo mesmo e esquecer do outro. Mas por que isso acontece? Por que a gente gosta tanto de colocar tudo para o outro, de colocar tudo na conta do outro? Ou se eu percebo que a outra pessoa cometeu algum erro, eu imediatamente quero tirar ela da reta, eu quero simplesmente colocar castigo sobre ela. Um pensador contemporâneo resumiu muito bem isso aqui, é o Luiz Felipe Pondé. Ele disse assim: o ser humano ama o linchamento culposo, porque quando faz isso, automaticamente ele se coloca na posição de puro. Quando a gente se coloca nessa posição de juiz, de linchar, de cancelar, de julgar, enfim, de colocar julgamento sobre outra pessoa, a gente quer muito fazer isso, porque quando a gente faz isso, a gente automaticamente se coloca na posição superior da outra pessoa. Quando eu aponto para o outro e falo: ele está errado, ele merece castigo, ele tem que morrer, tem que sofrer, automaticamente quando eu falo isso, eu me coloco na posição de puro. Porque eu sou santo, porque eu sou puro. O outro é errado, o outro que está errado, é o outro que tem que merecer, é o outro que tem que ser julgado, é o outro que tem que sofrer. Mas eu não, eu sou puro. E é assim, desde que o pecado reina sobre o homem, a culpa está presente. Nós, seres humanos, a gente tem esse desejo natural de querer colocar na conta do outro o que é nosso, de querer colocar na conta do outro o que muitas vezes faz parte da gente. Porque a gente gosta de colocar em evidência o erro do outro, porque quando a gente faz isso, o meu é esquecido. Quando eu grito, eu esbravejo e falo: ele está errado, ele merece morrer, ele merece ser castigado.
automaticamente eu estou dizendo, porque eu sou bom, porque o meu pecado agora está sendo esquecido. Eu sei que eu cometo ali um erro ou outro, faço uma coisinha errada ou outro, mas não, ele sim, ele merece ser julgado, ele merece ser castigado. É assim que funciona a cultura da culpa. A gente quer colocar em evidência o erro do outro, porque quando isso acontece, o meu é colocado de lado. O meu é menor. Não, o meu não é tanto assim. Agora o outro, agora ele, não, ele merece. E isso me lembra ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Porque Jesus viveu nessa terra e ele sentiu na pele, literalmente, o que é a cultura da culpa. Nesse capítulo de Isaías 53, versículo 8, vai dizer: condenado injustamente foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Condenado injustamente. Nos dias que Jesus viveu nessa terra, como o próprio profeta que Isaías já tinha predito, já tinha falado, ele foi considerado impostor, ele foi considerado um herege, foi considerado culpado, sendo que ele foi a pessoa que viveu de forma mais justa possível, de forma mais honesta possível, seguindo rigorosamente a lei de Deus, a lei perfeita de Deus. Os religiosos, os juízes e uma grande parte da humanidade não conseguiu reconhecer a verdade na vida dele. Pelo contrário, a forma como Jesus vivia, a forma como ele lidava com as situações, trazia incômodo para essas pessoas. Elas odiavam o fato de Jesus trazer tantas revelações, tantas verdades, que as pessoas ficavam incomodadas. Os líderes ficavam extremamente incomodados, queriam calar ele, queriam fazer com que ele parasse de falar, porque o povo estava conhecendo finalmente a verdade e as pessoas não queriam que eles conhecessem a verdade, porque isso incomodava diretamente o ego dessas pessoas. E então, essas pessoas se viram na necessidade de procurar algo, procurar alguma coisa, alguma falha, alguma gafe que Jesus cometesse para eles imediatamente conseguirem culpar Jesus e conseguirem fazer com que ele seja morto, com que ele fosse condenado. As pessoas queriam a qualquer custo condená-lo, porque ele estava tirando o domínio do povo das mãos dos líderes. Naquela clássica cena com a mulher adúltera, onde eles trazem ele a mulher pega em flagrante adultério, onde Jesus desafia aqueles homens que estavam com a pedra na mão a atirar, se eles não tivessem pecado. E aí vocês já sabem o final dessa história, quando todo mundo começa a jogar as pedras no chão e vão embora. Só ficaria apenas Jesus e a mulher. Por quê? Porque Jesus faz cair as máscaras da hipocrisia, da culpa. E sabe o quê? Isso só fazia as coisas piorarem, porque eles odiavam ainda mais Jesus, porque Jesus trazia à tona algo que ninguém percebia: a cultura da culpa. O fato de eu querer olhar para o outro e falar: ele está errado e eu estou certo. Ele está cometendo pecado, mas eu sou santo, eu sou puro. Ele está errado, mas eu estou certo. Jesus lançava essas máscaras sobre o chão. E isso só causava mais ódio nas pessoas. Jesus incomodava a humanidade simplesmente porque esta vive e vivia sob o domínio do pecado, sob o domínio da culpa. Vive sob a tensão de querer se livrar dessa culpa, lançando ela sobre o outro. Percebe que isso na verdade é um alívio? Quando eu tento tirar a culpa de mim para colocar no outro, quando eu tento enfatizar o erro do outro ao invés do meu, é um alívio. É um conforto. Porque o outro está evidente e eu não. Agora, o que é mais interessante do Evangelho é que nesse mesmo texto que a gente leu, acontece exatamente isso. Era da vontade de Deus que Jesus fosse condenado injustamente para que alguém pudesse viver. A cultura da culpa que insiste em colocar sobre o outro, a culpa que na verdade é minha, estava caminhando para isso.
Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Sim, foi do desejo de Deus que Jesus fosse entregue para ser morto. Estava nos planos de Deus que Jesus fosse entregue para ser morto. Porque era somente assim que eu e que você poderíamos ter libertação. Poderíamos ser retirados dessa culpa, dessa vida de culpa, dessa vida de julgamento, dessa vida egoísta. Quando Deus envia esse seu Filho unigênito à terra para viver de forma perfeita, era da vontade dele que ele morresse. E isso certamente aconteceria e aconteceu. Porque o homem não suporta a pureza verdadeira. O homem não tem condições de suportar a verdade. Jesus, que era a verdade encarnada. E por isso Jesus é morto. Mas o que é mais interessante é que isso fazia parte do plano perfeito de Deus. Porque quando eu e você olhamos para aquele Jesus crucificado, condenado injustamente, nós percebemos quem na verdade estava errado. Quando eu olho para aquele Jesus crucificado sem ter cometido uma falha, sem ter cometido um erro, não tem outra conclusão a não ser pensar que, na verdade, quem era para estar lá naquela cruz, quem era para estar pregado lá, quem era para estar recebendo aquele castigo, era eu. Quem era realmente para ser castigado, para ser morto, era eu, era você. Fomos nós que erramos, fomos nós que caímos, somos nós que erramos todos os dias, que falhamos, que insistimos em colocar no outro a culpa que é nossa. Nós que merecemos estar lá. Eu que mereci estar lá, porque somos nós que erramos. Jesus não errou. Mas a notícia boa é que não para aí. A notícia boa é que essa culpa não fica estacionada em mim e em você. A notícia boa é que quando eu olho para aquela cruz e eu vejo um Jesus condenado injustamente, e assim eu percebo quem na verdade está errado, e assim eu percebo quão grande é o meu erro em comparação à vida de Jesus. Esse Jesus me convida a fazer parte da vida dele. Porque ele não foi simplesmente morto e ficou só na história. Não. Esse Jesus foi ressuscitado no terceiro dia. Ressuscitado com vida, em carne e osso. E o fato de Jesus ter ressuscitado no terceiro dia representa esperança para mim e para você. A boa notícia é que quando ele vir, tudo que resultar de sua angústia ficará satisfeito, e por causa de tudo que ele passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois ele levará sobre si os pecados deles. Meu amigo, eu tenho uma boa notícia: Jesus levou o meu e o seu pecado. O plano de Deus é perfeito porque Jesus levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa foi lançada sobre ele. E agora, porque o inocente recebeu o castigo, o impostor é liberto. É uma troca nada justa. O inocente recebe a penitência. O injusto recebe o livramento. Meu irmão, diante disso, diante dessa situação, não existe outra escolha a não ser você reconhecer que você é culpado, que eu sou culpado,
mas que você aceita o sacrifício de Jesus, para que a sua culpa seja removida. Sim, nesse momento você pode se render a Jesus. Nesse exato momento, onde você encontrou com esse evangelho, se encontrou com essa palavra, você pode aí mesmo da sua casa confessar esse Jesus, se render a esse Jesus, porque é somente esse Jesus que consegue remover a culpa que está dentro de você, essa vontade, essa necessidade que você tem tanto de julgar e de condenar o outro, quando na verdade você que está errado. Jesus pode retirar isso de você, porque Jesus levou essa culpa que estava sobre você quando ele foi entregue naquela cruz. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, ele foi esmagado por causa dos nossos erros. A culpa que era nossa foi lançada sobre ele. E por isso agora a gente pode viver, por isso agora a gente pode confessar que ele é o único Senhor, que nós estamos errados, que nós vivemos em pecado, mas que ele pode nos tirar dessa vida e nos dar uma vida nova, nos trazer justificação, nos tornar justos. E agora, por causa de Jesus, porque você confessa Jesus, porque você declara que Jesus é o único santo que pode te salvar, que pode te tirar dessa vida de juízo, dessa vida de pecado, dessa vida de culpa. Agora, por causa de Jesus, por causa da justiça de Jesus, ela é colocada sobre você. E então Deus olha para você agora e te vê como justo, porque Ele vê Jesus em você. Quando você finalmente se dá conta de que você precisa se arrepender, de que você precisa reconhecer que o erro está em você, a culpa está em você, e Jesus entra na sua vida, a partir de então você se torna justo. Não porque você fez algo, não porque você se tornou justo e fez alguma coisa para se tornar justo, mas porque Jesus entrou na sua vida, o Espírito Santo que te justifica, que te liberta da escravidão do jugo do pecado, da escravidão do pecado que te aprisiona. Esse Espírito Santo te liberta e te faz justo. É Ele que faz, é a graça dele que faz. Você não tem poder, pare de tentar, pare de lutar. Você não tem esse poder, é somente Jesus que pode entrar dentro do seu coração e mudar o leme da sua vida. Fazer com que você realmente mude de rota. Pare de viver uma vida egoísta, egocêntrica e comece a viver uma vida centrada em Jesus. No coração de Jesus. Somente aí que você vai conseguir viver essa realidade da vida de Jesus. Essa realidade onde realmente a justiça existe, onde a graça existe. Para você refletir, quero te perguntar, você já confessou a Cristo? Você alguma vez já disse que Cristo é o Senhor sobre a sua vida? Que Ele é o seu único Senhor, que te tira do jugo do pecado, da culpa, do erro? Se você ainda não fez isso, meu irmão, esse é o momento. Jesus quer entrar na sua vida e te fazer viver realmente de forma justa com a vida dele. Para você que já nos acompanha há tempo, ou que já vive essa realidade, às vezes, da igreja há muito tempo, quero que você reflita nisso. Pense nas suas atitudes, primeiramente dentro da sua casa. Como que você tem sido? Como que você tem vivido? A sua vida é uma vida que aponta mais o erro do outro, que enfatiza mais o erro do outro? Ou uma vida que busca abraçar o outro, ao invés de apontar? Reavalie suas próprias atitudes. O Evangelho de Jesus não é um Evangelho que simplesmente nos faz apontar o erro do outro. Não. O Evangelho de Jesus nos faz reconhecer os nossos próprios erros. E quando eu olho para o erro do outro, a minha intenção, a minha vocação é de ir até essa pessoa e apresentar para ela o amor de Jesus.
Esse amor que eu acabei de te falar aqui agora, essa verdade que liberta, que não pesa, mas que liberta. É assim que nós vivemos o Evangelho. O dedo que aponta, agora, se torna a mão que se estende para partilhar. O braço que quer atirar uma pedra, agora se estende para dar um pão, para oferecer um pão. O olhar que julgava, agora é um olhar de compaixão. Essa é a realidade que Jesus te convida para viver. Essa é a realidade que o Espírito Santo te convida a viver. Quero que você olhe comigo agora. Jesus, te oro, Pai, por esse momento, por essas pessoas que estão aqui assistindo agora esse encontro, acompanhando esse encontro. Pai, nós acabamos de ouvir, Pai, o Teu Evangelho, Pai, e nós percebemos, Pai, que realmente a cultura da culpa, o sentimento de culpa faz parte da nossa cultura, felizmente. Faz parte do ser humano querer apontar para o outro, julgar sempre o outro, colocar sempre o erro do outro em xeque. Mas nós vimos aqui, Pai, hoje que no Seu reino, na realidade do Seu reino, da cultura do reino de Jesus, isso não existe. Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, Pai, pessoas que estão agora mesmo recebendo o Senhor em suas vidas, que agora, Pai, finalmente reconheceram, Pai, que elas não merecem, mas o Teu amor as alcançou, o Teu amor, Pai, se entregou por elas, o Senhor se entregou naquela cruz um dia por elas, para que elas fossem libertas desse jugo do pecado, desse jugo da culpa. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Espírito Santo esteja indo lá, agora mesmo, nas suas casas, onde elas estão nos assistindo agora, e que a Sua presença seja real, e que elas finalmente sejam libertas, Pai, libertas desse juízo do pecado, esse juízo da culpa. Em nome de Jesus eu oro por cada pessoa. Amém, Senhor. Amém.